Pelas mãos desse novo Papa, entre aspas, simplesmente vai sair aí uma missa ecológica. Também está noticiado na imprensa internacional. Eu quero conversão, vamos todos rezar pela conversão daqueles que não acreditam na emergência climática. Arrependam-se, o planeta está em emergência climática e vocês... O que isso tem a ver com conversão? Como ter os sacramentos na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bênçãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ecopapa ataca novamente. É isso que você está ouvindo. Nós temos mais um Papa, entre aspas, ecologista. E eu queria lembrar a todos que Dom Futoxin tem uma profecia que ele diz que o anticristo será ecologista. Então, tem uma coisa em comum aí entre esse pessoalzinho aí, né, que é vigário da ONU, juntamente aí com o anticristo, tem uma coisa em comum entre eles, mas não tem nada a ver com Cristo, né? O Ecopapa aí, o Leão Lobo, mais conhecido como Leão Lobo, simplesmente resolveu introduzir uma oração para que se reze na hora da missa pela Mãe Terra, pela ecologia. E então ele está em Castel Gandolfo lá, instalaram lá, sei lá se já tinha um lago lá, ou se fizeram um mini lago lá, um tanque de peixe, não sei o que é aquilo, e assim um lugar cheio de árvores, cheio de muito verde, e na frente, logo depois do lago, colocaram um altar, um crucifixo lá para celebrar a missa, entre aspas, porque as missas ali são inválidas, né, hoje em dia são inválidas, mas colocaram lá um altar e o cara vai lá nesse, assim, santuário ecológico, não tem nada a ver com a nossa igreja, simplesmente fazer uma celebração e dizer que pede conversão, e foi apocalíptico. Ele foi apocalíptico, muita gente noticiando isso aí na mídia internacional. É verdade, Papa Leão Lobo, apocalíptico, agora sim ele deu uma mensagem de conversão que todo mundo precisava ouvir. Verdade, tá assim nos jornais, é por isso que eu falo, a gente sabe das coisas, puxa a boca. E aí o resultado da história é assim, o indivíduo vai, lança essa oração, eles estão fazendo uma missa ecológica, lembra daquela história do rito amazônico, do Jorge Mário Bergoglio, que ele não só autorizou, como incentivou o pessoal aqui da Amazônia a fazer? Parece que a coisa está tomando mesmo contornos aí, porque agora, pelas mãos desse novo Papa, entre aspas, simplesmente vai sair aí uma missa ecológica, também está noticiado na imprensa internacional. Mas a oração pela intenção da Mãe Terra já foi colocado, tanto é que ontem ele fez uma celebração justamente já usando essa oração e foi apocalíptico. Convertam-se! Convertam-se! Vocês não veem que vocês precisam se converter? Nós estamos no fim desse jeito! Eu quero conversão, vamos todos rezar pela conversão daqueles que não acreditam na emergência climática! Arrependam-se! O planeta está em emergência climática e vocês... O que isso tem a ver com conversão? O que isso tem a ver com conversão? Eu não entendo. Conversão, a gente fala de religião. A pessoa vai se converter ao cristianismo, vai se converter a uma religião ou seita qualquer aí, mas é para se converter e rezar para que as pessoas, então, simplesmente se convertam, porque o planeta... Porque isso que tem uma coisa a ver com a outra? Você está vendo como é o negócio? Já está pondo aí as manguinhas de fora, eu sabia. Então, enquanto tem toda uma mídia e tem o pessoal aí, né, que fica na internet, ele suspirou, ele deu um olhar de lado. Odete, você viu o jeito que ele olha, Odete, por trás daqueles óculos, Odete, que belezinha que ele é tão espiritual, né? Ele é o Papa Sorriso, Odete. É Papa Sorriso, ele sempre fica assim, sorrindo. É que nem o leão, né? Se olhar pro leão, ele tá sempre sorrindo, assim. Tá certo que o leão tem as presas, né? A gente não vê muitas presas dele, né? Mas assim, sorrindo, que não mostra muito dente, né? Tenha dó, mas tenha dó, as leonetes aí da vida, tenha dó. Sinto muito, não é nada disso. Ele está continuando com o que Jorge Mário Bergoglio estava fazendo. É só uma cara nova, mas o esquema e o projeto é exatamente o mesmo. Teve um jornalista aí de um site que eu conheço, o site inclusive de outros carnavais, um site que teoricamente é católico, mas que foi mandado embora porque simplesmente criticou ou ousou criticar Leão Lobo.
É verdade, foi mandado embora. E simplesmente aí o bispo saiu, nós não mandamos ele embora por isso. É verdade, eu juro que não foi não. A gente mandou ele embora porque a audiência tinha caído do site, não tem nada a ver com ele ter criticado o Leão Lobo, o Papa Leão. Meus irmãos, é a mesma coisa, eu não disse isso para vocês no começo, foi que nem ia falar nada, mas tem certos absurdos que é difícil, né? Então, simplesmente é isso, mais um papo ecológico, vigário da ONU, falando de emergência climática que não tem nada a ver com a nossa religião. Deixe os ecologistas, os políticos falarem sobre isso, os jornalistas falarem sobre isso, que já tem bastante gente que fala a respeito. Não tem nada a ver com a nossa igreja. Até porque isso é um tema muito discutido, discutível. Os próprios cientistas especialistas entre si não entram no acordo, porque eu já li gente dizendo a favor, outros dizendo contra. Cada um fala uma coisa e a gente vai cuidar da igreja, que a nossa parte é essa, não tem nada a ver com a emergência climática. O nosso negócio é cuidar da conversão das pessoas. Essa outra parte já está nas mãos de quem tem que cuidar. Aí o pessoal aí, como eu falei, cientistas, especialistas, jornalistas, governos, ecologistas, já tem a turminha de lá. Agora, se a turminha desse pessoal aí da ecologia cuida disso, e quem é da igreja, entre aspas, que vai cuidar disso também, quem é que vai cuidar da igreja? Só uma perguntinha. Não gostou? Eu já sei a resposta, nós. Por isso nós fomos chamados para cuidar da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que eu falo, não tem mais Papa válido. As profecias estão se cumprindo nos nossos tempos, no tempo que nós estamos vivendo. A gente está nos últimos tempos, os tempos que são os últimos são os tempos do Apocalipse. Se cumprem nas igrejas domésticas, que a igreja ia voltar para as casas. E então nós teríamos aí acesso aos sacramentos possíveis da igreja doméstica. No mais, estão dilapidando a igreja, como também, por sinal, é profetizado, portanto, nem é novidade, e eles estão dilapidando, tirando aí o que eles podem e até o que não podem, não deviam da igreja, até que isso entre em colapso e vá à falência, que inclusive já está indo. Enquanto isso, ficam fazendo essa média toda aí, né? Mas o cardeal Burke, você lembra do cardeal Burke? Para terminar. Você lembra do cardeal Burke? O cardeal Burke, aquele homem da capa, tinha o carinha lá, o Tenório, né? Tinha aquele cara aqui no Brasil lá, era o homem da capa preta, né? Aquele político lá, que ele andava, ele usava uma capa assim e usava a lurdinha aqui atrás. A lurdinha era uma arma que ele tinha, que se discutisse com ele atirava, né? Era um pequeno rifle, um negócio assim. Tinha até um filme disso aí, eu não assisti, mas tinha um filme. E aí, simplesmente, o cardeal Burke não é o homem da capa preta, é o homem da capa de 40 metros, né? Porque tem que ter um monte de coroinha para carregar aquilo lá. Você tem que ganhar bem para carregar, porque deve ser pesado. O homem entra e a capa não terminou de entrar na igreja ainda. Ele chega no altar e a capa está lá embaixo, ainda lá no começo do altar. Lá no começo da igreja, na entrada. E esse homem que posa de ser uma pessoa assim, simplesmente, assim, ele é muito tradicional, a palavra? Tradicional? Lembra a missa em latim ainda, tradicional? Esse homem que ficou muito alegre quando o Leão Lobo foi eleito, foi felicitado agora essa semana, justamente pelo Leão Lobo, efusivamente pelo seu aniversário, e o cardeal Burke respondeu, estou muito feliz por ter o Leão Lobo como nosso Papa, foi um acerto muito grande dos cardeais. Tudo junto e misturado, como eu sempre falei. Então, está acontecendo só. Você não vê essas coisas, não veja mesmo. Porque é tão irritante, aborrecente, sabe? Não veja mesmo, é isso. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano, e todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!